Se o Fabrício Naidtz, que está aqui ao meu lado, já se sabe que é um destaque internacional. Com certeza. Bem-vindo, bom dia, Fabrício. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Mais cedo nós trouxemos a notícia sobre uma decisão da Justiça lá do Maine em relação à inelegibilidade de Donald Trump. Por enquanto, suspensa a decisão. Detalhes, por gentileza. Lívia, o que acontece é o seguinte, novamente, bom dia para você, todos que acompanham o Jornal da Manhã. O Maine, aquele estado mais ao nordeste dos Estados Unidos, precisou suspender uma decisão que havia sido tomada pela Secretaria de Estado, declarando a inelegibilidade de Donald Trump nas primárias do Partido Republicano. Essa, diferente do Colorado, do estado do Colorado, que também fez um movimento parecido, é uma decisão que partiu do governo do estado, que é um estado governado por democratas, não por republicanos. Lá no Colorado, a decisão havia sido da Justiça do Estado, da Suprema Corte Estadual. No Maine, não, foi a Secretaria de Estado que proibiu a participação de Donald Trump nas primárias. Bom, Trump apelou a essa decisão e agora a Justiça Estadual declarou o seguinte, que o estado do Maine precisa aguardar a decisão da Suprema Corte Americana em relação a esse caso para aí sim decidir se Donald Trump poderá ou não ter o nome na cédula das primárias que serão disputadas em 5 de março, aquela famosa super terça que a gente aqui da Editoria de Internacional está aguardando ansiosamente. Vamos trabalhar bastante nesse dia com certeza. O que acontece é o seguinte, mesmo que Trump não possa disputar as primárias no Maine, assim como no Colorado, isso não torna ele necessariamente inelegível para as eleições gerais em novembro, muito provavelmente contra Joe Biden. Ele só ficará de fora ali da disputa estadual, das primárias, das prévias estaduais, mas ainda assim ele pode reunir o total de delegados necessários dentro do partido para conseguir a nomeação. Acontece que agora, a partir de 8 de fevereiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos vai julgar, vai começar a escutar as testemunhas, a própria defesa de Donald Trump, claro, em relação à invasão do Capitólio lá em 2021. E aí, se Trump for condenado, nesse caso, ele vai ter um problema gravíssimo com a Justiça, esse sim que pode tirá-lo das eleições definitivamente lá em novembro, porque ele seria acusado ali, muito provavelmente, de insurreição ou rebelião. E a 14ª emenda da Constituição Americana diz que qualquer pessoa condenada por um crime como esses não pode ocupar um cargo público. Essa é uma emenda que surgiu ainda no século XIX, logo depois da Guerra Civil, quando os estados do norte tentavam impedir que pessoas escravistas vindos do sul fossem eleitos para cargos públicos. Nossa equipe separou um mapa, Lívia, inclusive, que mostra como está a situação de Donald Trump ao redor do país. Para a gente entender muito bem, será que temos um mapa aqui? Temos sim, agora temos. Olha só, vendo aqui os estados separados por esses quadradinhos, onde está pintado em amarelo é onde as decisões estão ocorrendo neste momento, onde Trump pode ser suspenso, mas ainda não há uma decisão final, seja do governo, seja da Justiça Estadual. Que são, só para quem está nos ouvindo, a gente está falando aqui, olha só. Pelo menos a quantidade, conta para nós aí. Alasca, Califórnia, Novo México, Texas, Louisiana, Wisconsin, Illinois, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, nome difícil esse. Esse é chato. Nova York, Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul. 14 estados, certo? Um estado já tomou uma decisão que até o momento é final, que é a do Colorado, ou seja, um estado apenas. 3 estados estão em apelação. Trump consegue aí uma suspensão temporária, o estado do Arizona, a Virgínia Ocidental, West Virginia e também a Flórida. E nesse momento a suspensão da decisão no estado do Maine, ou seja, neste momento o nome de Trump estaria sim lá na cédula do Partido Republicano no dia 5 de março. A gente vai aguardar principalmente com muita atenção a Suprema Corte. A gente tem falado como Trump nada de braçada nessa disputa interna do Partido Republicano pela nomeação para a disputa lá em novembro, mas caso a Justiça impeça ele de concorrer, aí vai ser uma corrida contra o tempo dentro do Partido Republicano e, claro, toda uma tentativa de reverter esse resultado ou evitar que ele aconteça do lado da campanha do ex-presidente americano. A gente vai seguir acompanhando com toda certeza com a sua ajuda e quem também acompanha bastante política norte-americana é o Roberto Mota. Mota, quero te ouvir sobre isso. Quais são suas expectativas? O Naidtz que diz que vai ser uma corrida contra o tempo, a depender dessas decisões ainda pendentes da Justiça. O que você espera para esse futuro de Donald Trump?
Fortes emoções. Aí nós temos uma combinação, mais uma vez, de questões políticas e questões jurídicas. Do lado político, parece evidente que Donald Trump tem uma popularidade antifrágil, o estilo daquela massa de pão. Quanto mais batem nele, mais popular ele fica. Do ponto de vista jurídico, está se armando uma confusão muito grande, sem precedentes, pelo que eu me lembre, nos Estados Unidos. Essas tentativas de barrar o Donald Trump de participar das prévias eleitorais têm como base a 14ª emenda da Constituição americana, que proíbe que quem participou de uma insurreição, ou seja, uma tentativa de golpe de Estado, seja presidente da República. O problema é que, até onde eu sei, até hoje, o Donald Trump não tem formalizado contra ele nenhuma acusação de insurreição. Os processos dos quais ele é alvo envolvem outras acusações, mas não de insurreição. E, por último, o último detalhe, que é muito importante nessa história, é que a atual composição da Suprema Corte Americana tem uma maioria conservadora. Então, isso tudo pinta um quadro que vai manter a gente muito ocupado falando sobre esse assunto nos próximos meses.